semana passada teve a Semana da Sabedoria. Depois eu vou falar para vocês qual o fruto, né? O que eu achei e qual o resultado. Vamos lá. E eu pedi para passar aí para os esposos. O que mais me chamou a atenção foi, eu acredito que foi o tema, foi o início, que foi Tiago capítulo 3. Então a gente vai em Tiago capítulo 3. Seja feita a vontade de Deus. E aqui, a gente vai pegar alguns versículos, mas em Tiago, no capítulo 3, ele vai falar sobre a língua. E em seguida, ele entra no assunto da sabedoria. Por aí você entende que sabedoria e a língua estão diretamente ligados. A sabedoria e a língua estão diretamente ligados. E aquele versículo que todo mundo conhece muito bem, de Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa. Pois porém, não é a mulher sábia edifica a casa. Esse é uma palavra de incentivo, de encorajamento para as mulheres, mas a pessoa sábia edifica a sua casa, inclusive os homens também. A pessoa sábia, homem ou mulher, pela sabedoria edifica. Pela sabedoria, o homem ou mulher edifica a casa. E a pessoa tola, ela divide, ela denigre, ela separa. Essa é a pessoa tola, mas a pessoa sábia, ela edifica independente de ela ser homem ou de ser mulher. Tiago capítulo 3, a gente pega, como eu falei, ele começa falando da língua, e aí ele segue no 3, ele entra sobre a sabedoria, e ele diz assim: olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Pausa, olha a pergunta. Ele está fazendo uma pergunta e existe um motivo para Tiago, o apóstolo Tiago, fazer essa pergunta, e eu te digo qual é o motivo. Olha só, e continuando, ele diz assim: mostrei mansidão de sabedoria mediante digno proceder às suas obras. Muitos judeus, muitos religiosos se consideravam sábios, muitos mestres se consideravam sábios e se orgulhavam disso lá naquela época. Pois essa época aqui também tem muita gente que se considera sábio, muitos mestres que se consideram sábios e se orgulham disso. E ele vai falar a esses mestres, a essas pessoas que acreditam ser sábios, que muitas das vezes eles estão enganados e estão na mentira. Olha, no dicionário da língua portuguesa, sabedoria significa conhecimento, perceber como agir, não se precipitar. No dicionário da língua portuguesa, deixa eu ver como é que vai explicar: a capacidade de aplicar por meio de conhecimento ações e palavras da melhor forma no tempo certo. É uma definição muito boa. É uma definição muito boa de sabedoria. Se você meditar, refletir direitinho o que está escrito aqui, é uma definição de fato muito boa. Olha só, é a capacidade de aplicar por meio de conhecimento ações e palavras da melhor forma no tempo certo. Muito boa. Porém, o apóstolo Tiago, ele vai fazer uma diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria atual. E também os estudos dizem que existem 3 tipos de sabedoria, que é a sabedoria filosófica. E o que é a sabedoria filosófica? A filosofia é a paixão pelas coisas, em conhecer as coisas espirituais.
paixão pela sabedoria, a paixão em buscar a sabedoria. Ser apaixonado e buscar a sabedoria, olha só. A sabedoria filosófica, a sabedoria teológica, porque tem muita gente que fala de Deus, fala da Bíblia, estuda a Bíblia, é eloquente nas palavras, mas ainda assim não é garantia que a pessoa tenha a sabedoria que o apóstolo Tiago fala, que é a sabedoria do alto, que é um dom. Ou seja, não se acha em lugar nenhum, não se acha nos livros, não se acha nos mestres. Essa sabedoria do alto, que é a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, a gente só adquire, é um dom que nos é dado através do Espírito Santo, mas a gente só adquire quando a gente se conecta com a palavra e extrai ela do verdadeiro contato com o verdadeiro Deus. Apenas um dom extraído através do contato com a palavra, que pode ser definida no dicionário bíblico. Muito legal isso daqui. Olha só: perceber como agir, não se precipitar, seguir bons conselhos. Vai te analisando aí. Seguir bons conselhos, associar-se às pessoas corretas, evitar riscos desnecessários, agir com precisão, fazer escolhas certas. Bacana, né? Legal. E a sabedoria que edifica, na qual o apóstolo Tiago está dizendo aqui, essa sabedoria que a gente adquire, extrai da palavra de Deus, que é um dom, que a gente só acha na fonte verdadeira, Aí ele diz assim: olha, tem alguém no meio de vocês que é sábio? Ele faz uma pergunta, e aí ele diz assim: se tem, essa sabedoria de vocês deve ficar conhecida por todos, deve ser conhecida através do comportamento e dos relacionamentos. Como é que alguém vai saber se a pessoa é sábia ou não é? Ela vai mostrar através do comportamento dela, do procedimento e dos relacionamentos dela. Esses relacionamentos, tudo, casamento, família, estou dividindo, tá? A família, não, relacionamento, casamento, com o cônjuge, e depois também com os filhos, com os pais, com os irmãos, no trabalho, na escola, na igreja, através da forma, da maneira como você se relaciona, fica evidente se você é uma pessoa sábia ou não. E aí ele continua dizendo assim, capítulo 3, 14: se pelo contrário desde em vosso coração inveja, amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriais disso, nem lutais contra a verdade. Está dizendo aqui: se no coração de vocês existe algum sentimento pecaminoso, vocês não devem sequer nem se orgulhar disso. Porque é mestre, porque é eloquente, porque sabe falar, porque fala bem, porque tem conhecimento. Mas se existe alguma raiz de pecado, se existe pecado no coração, vocês não têm nem que se orgulhar, dizer que é sábio, de maneira nenhuma. Ele continua dizendo no 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca. Ou seja, a sabedoria, essa sabedoria, ela induz ao pecado. Demoníaca, ele diz. Aí continuando no 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Que é aquilo que eu falei. Uma pessoa tola, ela divide, ela denigre, ela corrompe, ela espalha, ela separa, ela não edifica, ela não agrega.
Tem gente que divide a igreja, infelizmente acontece muito, tem pessoas que dividem a igreja, às vezes até fala bonito, sabe, né? Sabe falar, é educado na maneira de falar, mas divide. E sobre essa questão de ser educado na maneira de falar, tem muitas pessoas que a gente diz assim, fulano é sábio. Eu não sei, mas eu acho que todo mundo um dia já se precipitou nesse julgamento. Às vezes você vê uma pessoa que fala tão bem, que é tão educada, que trata as pessoas bem, dá bons conselhos, e eu falando isso para você, me veio na memória uma pessoa que eu conheci recentemente, está com uns 2 meses. A gente conversou bastante, mas foi só uma manhã, uma jovem, foi só bastante tempo ali, quando nós esperávamos uma outra pessoa terminar, que estava lá sendo atendida, e a gente começou a conversar, e o tempo estava passando, passou meia hora, a gente conversando, passou 1 hora, e a gente conversando, e a gente estava demorando, né, e conversando, e eu falando algumas coisas, e eu fiquei muito impressionada, com ela. Eu disse, caramba, que mulher inteligente, e sabe dar bons conselhos. Pois é, tem muita gente que é inteligente, tem conhecimento de diversas áreas, é educado, fala palavras eloquentes, sabe usar, né, a língua, sabe dar bons conselhos. Mas, olha, tudo isso que eu te falei, eu me vejo uma pessoa na memória. Será que na tua memória não vem alguém assim? Mas tudo isso não garante que a pessoa tenha o dom da sabedoria verdadeira. Sabe por quê? Porque apesar de tudo isso que eu falei, sabedoria é um conjunto, tá? É um conjunto de tudo isso, de saber falar no tempo, falar de forma adequada. Ela envolve também a empatia, o tratamento. Posso deixar para falar um negócio aqui bacana, a gente vai já ler. Todo esse conjunto, mas você vê essas pessoas, não garante que elas têm um dom, porque muitas das vezes elas, quando são confrontadas com situações complicadas, extremas, complexas, elas acabam caindo. Quando são confrontadas com situações como rejeição, traição, ou até mesmo tragédia. A palavra, né, que eu vou trazer para você tentar entender até os infortúnios, as desgraças da vida. Quando acontece, confronta uma pessoa dessa, ela simplesmente se perde, ela não sabe como agir. Ao contrário, que a sabedoria, que é um dom que vem do alto, o apóstolo Tiago diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ou seja, ela não tem raiz de pecado e nem induz a pecado nenhum. Tem muita gente que é, inteligente, mas muitas das vezes a inteligência dela, ela usa para fazer o mal, ela usa para derrubar alguém, para denegrir, para tirar alguém do seu posto, do seu cargo. E aí ele continua dizendo assim, tá? A gente entendeu o que ele falou no versículo 17: não tem nem induz ao pecado,
No 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Fruto das pessoas pacíficas, os frutos das pessoas pacíficas é a paz. A paz aonde? Em todo lugar aonde você vai, nos lugares aonde você convive, as pessoas com quem você se relaciona, ali você coloca esse fruto, né? Ou seja, brota, nasce a paz. Tem gente que aonde ela bota o pé, o que ela gera é guerra. É o que eu falei, né? É divisão, é guerra. Olha que bacana, como eu te falei, né? O apóstolo já começa o capítulo 3 falando sobre a língua, e ele entra na sabedoria. Ele tem uma ligação muito direta a respeito disso. A gente, quando vai falar de sabedoria, e vem na cabeça da gente quem? Salomão, o homem mais sábio que já existe na face da terra. Porque Salomão, ele dá muitos conselhos. Inclusive, a sabedoria também de pessoas que eu falei, muitas das vezes são confrontadas com as situações que elas se perdem. Às vezes a gente diz que é sábio, é o conjunto, né? A gente diz que é sábio porque a pessoa ela é experiente, porque ela é pessoa vivida, e a gente não conhece muitas pessoas assim, né? E a gente pensa, não pensava não, mas eu vou te trazer alguém sábio, não de bons conselhos, mas na prática, que mostra na prática o que é a sabedoria. Eu não sei se já veio na cabeça de alguém aqui sobre quem eu estou falando. Alguém que para nós é um exemplo bíblico de sabedoria. Volto a dizer, sabedoria, ela edifica, independente se homem ou mulher. A mulher sábia edifica, o homem sábio edifica, a pessoa sábia edifica. Ela não divide, ela não denigre, ela não corrompe, ela não separa. Ela edifica, ela agrega. Ela agrega. E aí o capítulo, vai comigo rapidinho, Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Olha só, como vocês conhecem, vê lá, né? A mulher sabe, mas na verdade a pessoa sabe. O versículo 3 diz assim: olha, está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Ou seja, o insensato, o tolo, o homem sem Deus, pelas palavras dele, ele acaba tirando o seu próprio castigo. Ele é castigado pelas suas próprias palavras, pelas palavras do homem sem Deus, o homem imprudente, tolo, é das palavras, sai da boca dele o seu próprio castigo. Mas o sábio, ele se preserva pelas suas próprias palavras, ele se preserva. E a sabedoria é um conjunto, né? Deixa eu novamente, olha, está na boca do insensato a vara, o castigo da sua própria soberba, do seu próprio orgulho, do seu próprio pecado. Mas os lábios do prudente o preservarão. Você vê que a sabedoria e as palavras estão diretamente ligadas. Diretamente ligadas. E a sabedoria, ela é um conjunto, olha só, o tempo, a experiência. A gente costuma até falar, né? As pessoas às vezes elogiam o tempo, porque o tempo mostra, porque. E tem muita gente que precisa aprender a respeitar o tempo. Esses dias eu tenho pensado muito nisso, né?
aquele velho ditado: nada como um dia após o outro. E esse velho ditado, ele traz uma sabedoria. Porque é aquilo que eu já falei há alguns dias atrás. Os dias bons, os momentos de alegria, os dias de glória, os dias de conquista, os dias de felicidade, eles não duram para sempre. Mas aí eu me alegro pensando que os dias maus também não duram para sempre. Então a gente precisa aprender a respeitar o tempo, porque tudo passa. Então há um conjunto, né? O tempo, a experiência, dá sentido à ambiguidade, aos problemas, aplicar bem e adequadamente a linguística, ou seja, a palavra, decidir com bom senso, com juízo, pragmatismo, que significa viver de forma realista, buscar resolver os problemas. Uma pessoa sábia visa mais a solução do que os problemas. Deixa eu isso aqui. Uma pessoa sábia visa mais a solução do que os problemas. Tem empatia, e aquilo que a gente fala muito aqui nessa igreja, a maturidade emocional. Maturidade emocional. Mas deixa eu te falar, uma nota alto nível intelectual não é sensato. Alto grau de capacidade intelectual é admirável, né? Mas isso também não é sensável, porque qualquer pessoa dessa pode se perder nas tragédias da vida. Deixa eu te dar um exemplo na prática. A gente pensa assim: Salomão deu bons conselhos, mas vai lá em 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, 25. 1 Samuel 25. Esse aqui é um exemplo de sabedoria. Se a gente quer pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo de alguém que se viu diante de uma tragédia. Você sabia que uma pessoa sábia, a sabedoria verdadeira, ela consegue encontrar sempre um novo caminho para aquilo que não tinha solução? Sabia disso? Uma pessoa sábia, uma sabedoria verdadeira, ela sempre consegue encontrar um novo caminho para aquilo que não tinha solução. Ela sempre consegue encontrar resposta para aquilo que não tem como se compreender, para aquilo que não tem resposta. Então vamos pegar um exemplo de sabedoria de alguém que na prática se viu confrontada pela tragédia, confrontada por uma situação dificílima e soube agir. Saber agir nas piores situações da vida, só quem tem a sabedoria verdadeira. Saber agir diante de uma situação complexa é preciso a verdadeira sabedoria. Então vamos pegar o exemplo de quem? De Abigail. Bom, para conviver com o filho de Belial, já precisa de sabedoria. Para conviver com o filho de Belial, e qualquer pessoa que for conviver com uma pessoa que não é de Deus, com uma pessoa que não teme a Deus, se essa pessoa não tiver sabedoria, a casa se torna um inferno. Um inferno. E é por isso que tem um inferno ali e acolá, mas ali e aqui, nesse mundo, nesse presente tempo, que mais tem a casa que mais parece um inferno. E parece até que eu estou exagerando, eu não estou. É briga para ali, é chumbo trocado
Então, se alguém é sábio, como o Tiago disse, que essa sabedoria dessa pessoa fique conhecida por todos, pela maneira dela se comportar, pela maneira dela se relacionar. E ela era casada com o filho do Tiago, e de repente acontece um confronto. A tragédia se aproxima da casa dela, e para a gente não ler toda a história de Abigail, até porque eu já estou terminando, a gente pega só um versículo dessa história aqui. A gente pega o versículo 25, 28, diz assim: perdoa a transgressão da tua serva, por de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. O que você poderia dizer a respeito desses versículos? A forma como ela confronta o rei, que vem furioso, que vem tomado de ira, com o seu exército bem armado para fazer uma tragédia. A primeira as características dessa guerra. Pegar exemplo, tanta gente na Bíblia foi sábia, tanta gente foi boa. Vamos pegar um exemplo aqui na prática. As características dessa mulher: coragem, humildade, atitude pacífica e a sabedoria do falar, e usar as palavras, né? Saber usar as palavras. Tudo isso que eu estou te falando está exatamente nesse versículo 28. Porque é preciso coragem para ir de encontro ao rei Davi, cheio de ira, e o seu exército que vem armado para fazer um grande derramamento de sangue. É preciso coragem. Olha, quem será que teria essa coragem? Se você se visse numa situação dessa, o rei está vindo com o seu exército. Engraçado, né? É que às vezes a gente está passando por uma situação difícil na nossa vida, e a gente acha que é um momento mais difícil, que a gente está no momento de uma solução, de um problema insolúvel, não tem como resolver, né? A gente faz aquela tempestade. Olha essa situação aqui. A casa dela, todos iriam morrer, mas o sábio, ele não denigre, ele não divide, ele não, o sábio, ele agrega, ele une. Quem de nós iríamos enfrentar um rei cheio de fúria, acostumado a matar, e o seu exército com espadas muito bem amoladas, que já tinham o costume de arrancar a cabeça fora de muitas pessoas, que era o que iria acontecer na casa dela. Que todos naquela residência, todos naquela casa iriam morrer. É preciso coragem. Coragem, depois da coragem, atitude. Tá bom? Vamos tomar pra gente, vamos extrair aqui pra gente. Depois a atitude. Tem coragem. Agora eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela se prepara para fazer. E ela vai de encontro com o rei. E o que fica evidente diante do rei é a humildade. É o fato dela ser pacífica e a maneira de falar. Essas palavras aqui, ao mesmo tempo que ela se humilha, ela acalma, acalenta o coração do rei com palavras sábias, com palavras sábias. Então está aqui um exemplo de sabedoria na prática. Não adianta achar que é sábio. Quem é sábio de verdade mostra no dia da necessidade. Quem é sábio de verdade, quando
extraída apenas da Bíblia, é o contato, a intimidade, o contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. E ela é o nosso modelo de sabedoria do alto. Está aqui o nosso modelo de sabedoria do alto que o apóstolo Tiago falou. Dizer para vocês que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e que ter sabedoria faz toda a diferença para a nossa vida. Amém, Jesus? Vamos orar, se coloque de pé. A sabedoria, ela edifica. Edifica a casa, edifica o lugar onde você trabalha, edifica o lugar onde você estuda, edifica o lugar onde as pessoas que você se relaciona. A sabedoria, ela edifica, ela não divide, ela não denigre, ela não separa, ela agrega. Feche meus olhos em nome de Jesus.